Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora ver o pós-jogo aqui do Corinthians. O pessoal do Mesa Redonda lá se rendeu ao Corinthians após essa grande vitória contra o Vasco da Gama. Vitória por 3-2 lá em São Januário. Comenta aqui o que você achou da fala aí de cada um. Eles elogiaram bastante a atuação do Corinthians e teve um comentarista aí também, né, que falou muitas coisas aí sobre o Memphis, falou mal também dele. Vamos ver aí nesse vídeo. Comenta aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Era uma expectativa grande depois do que aconteceu com o Santos no domingo passado. Aquela goleada do Vasco, né? 6-0, foi algo meio fora da curva, mas o resultado tá aí para a história desse confronto. É bem verdade que o Vasco perdeu para o Juventude, mas com tantos desfalques, Nilson, não se esperava um Corinthians como na abertura o Chico destacou. Foi um Corinthians competitivo e trouxe um resultado importantíssimo, Nilson. Botou gente com fome para jogar, amigo. Deixa o Depay, dá uma passagem para ele no final do ano, de presente para a Holanda. Como é que é? O senhor já começa o programa dando no meio do Depay? Essa? Foi o pior negócio feito na história do Corinthians. Olha, eu tô há quase 43 anos aqui. Nunca vi um negócio tão ruim. Nunca vi um negócio tão ruim. Sabe, um negócio péssimo. O Corinthians deve até as calças, amigo. Contrata um cara que paga milhões, até para dar assistência o cara recebe, jogador em fim de carreira. Então hoje eu vi no Corinthians, estava transmitindo o jogo na Jovem Pan, e eu falava pro Vampeta, tá jogando uma molecada com sede, com vontade, com apetite. O Corinthians talvez tenha feito uma das melhores partidas do ano, com esse time misto que jogou hoje. Sim. Uma das melhores partidas do ano fez o Corinthians, mereceu vencer, 3-1. Vitória incontestável do Corinthians, e é uma chance enorme para mostrar que não precisa desse cara. Esse cara foi um grande mal para o Corinthians. Terrível, Depay. Você está falando como aspecto financeiro, né? A engenharia financeira, Nilson. É que eu sou de uma outra geração, eu já vi grandes jogadores do Corinthians. Bolinha dele hoje, fim de carreira, é desse tamanho. Mas tamanho do Mervilha? Ano passado ele ajudou o Corinthians isso que eu ia retomada. Falar. Ano passado, não pode esquecer. Você não acha que se não fosse ele, o Corinthians poderia ter caído para a segunda divisão? Você acha que o custo-benefício dele está valendo a pena? Não sei, salvar da Série B talvez tenha valido. Eu acho que não está valendo a pena. Pô, mas já passou o ano já. Sim, mas tudo bem. O ano passou, esse cara tá enrolando. Futebol é momento. É momento. Esse cara tá enrolando, não joga nada no Corinthians, entendeu? Eu, se fosse o Corinthians, me livraria, bota aí, acredita em garotada. Hoje botou um tal de Kaique, Chico. O cara correu o tempo todo, lutou o tempo todo. É bom, o Kaique é bom jogador. Não, Bom jogador. A sua tese é interessante, eu acho que é interessante. O clube está falido. Agora, vamos esperar o novo Você presidente. vai aceitar com naturalidade o que disse o Nilson, Chico? Não, pra não minha aceitei. surpresa, o Nilson espinafrou com o Depay. Você vai aceitar isso? Eu acho que foi um dos piores negócios da história do Corinthians. Não, é a opinião dele, tem que respeitar. Perfeito, mas você vai contra-argumentar ou não? Agora, eu, particularmente, acho que o Depay trouxe para o Corinthians a não queda para a segunda divisão e o título do Campeonato Paulista. Ele deu essas duas vantagens para o Corinthians, né? Agora aqui, ele ganha muito, ganha mesmo. E a culpa não é dele, é quem fez o contrato. Agora, quem vai ter que sentar o bumbum na cadeira e decidir o que vai fazer com o Depay é o presidente do Corinthians, que vai ser eleito amanhã. Aliás, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Sobre o jogo, o Miller, sobre o jogo, Chico, Alex e o Nilson, enfim, todo mundo à vontade aí, foi um Corinthians que quase no finalzinho da partida, quando tá 3-1, nos minutos finais, toma o segundo gol e quase se complica, não é? Mas foi um Corinthians superior e um Corinthians, eu concordo com o Nilson, Corinthians com fome de jogar, Miller. Mas é importante dizer que o Corinthians aproveitou da fragilidade do adversário, né? Não tem nada a ver com isso, e conseguiu superá-lo na prática, na bola, né? Na técnica, né? O meio-campo do Corinthians hoje funcionou, porque o Dorival reforçou o meio-campo, né? Em especial o Maicon, não só pelo gol, a dinâmica dele foi boa, tá? Acho que quando o meio-campo funciona, a bola chega lá na frente com qualidade e a defesa respira. Então acho que o Corinthians conseguiu essa importante vitória por conta da dinâmica do meio-campo. E esse, por falar em dinâmica do meio-campo, onde o Dorival colocou 4 jogadores no setor, deu até liberdade para o Maicon fazer o que ele fazia a início de carreira, aparecer dentro da área. Quando ele chegou na primeira Mostra o gol pra dele, gente e o Miller fala. Na primeira passagem dele, né, Xará, pelo Corinthians, É isso mesmo. ele fazia isso direto, constantemente. Claro, hoje ele tinha mais liberdade, tinha mais 2 volantes de contenção,
3, perdão. Ele tinha mais liberdade para poder sair pro jogo, chegar lá na frente e chegar bem. Porque o Michael é um bom jogador, então acho que o meio-campo do Corinthians foi determinante para a vitória. Ô Chile, coloca pra gente, por gentileza, até pro Miller, já que ele tá com a palavra e a galera fala, dessa presença do Michael dentro da área. E se houve falha da defesa, olha lá, Miller, analisando o lance. Virada Foi a virada de jogo do André Ramalho pro Bidu, né? O Bidu levantou a cabeça e deu um passe pro Michael na ninguém do Vasco acompanhou o Michael também, ele entrou livre. Né? A mania das defesas brasileiras é correr para dentro do gol, achando que é goleiro. Aí o Michael nada a ver com isso. E, aliás, esse rapaz foi uma grande partida, o Bidu. Ele tem feito grandes jogos. E tomou o terceiro amarelo, está fora do clássico contra o Palmeiras. Está fora contra o Palmeiras. Mas o Corinthians ganhou o jogo aproveitando bem os laterais, né? Já que não tinha um meia de armação, porque o Garro não começou jogando para poupar o joelho, né? Tinha que liberar os laterais. Ele tinha que liberar os laterais. Aquilo que o Miller sempre fala, liberou os laterais, meio campo marcou, não tem como você não criar grandes chances para marcar. A defesa respira, Chico. A defesa respira. Dá para dizer que o Dorival hoje foi muito melhor que o Diniz? Na montagem de elenco? Disparado. O Dorival enxergou o jogo e os problemas que ele tinha? Disparado. Nem me fale isso, né? Porque, veja bem, o Diniz já começou o jogo errado, né? Ele colocou um time sem o Veguete, né? Começou o jogo errado. Porque o Veguete não pode sair desse time do Vasco. Ele, quando sai, é um buraco que fica ali no ataque que ninguém corresponde. E quem entrou no lugar dele para começo de conversa acabou não conseguindo penetração na marcação da defesa e do meio campo, que estavam bem coesos do Corinthians. Né? Agora, 1-0 Corinthians teve pênalti para o Vasco. Fosse talvez há alguns anos com o Nilson transmitindo, eu lá na reportagem, o Miller ainda em campo, o Alex na reportagem, o Chico na reportagem, era aquele lance de interpretação. Hoje a regra mudou. Mas coloca o lance para a gente avaliar, mas acho que não resta dúvida que o pênalti foi bem marcado. Mas ele não tem. A impressão que eu tenho do André Ramalho, que foi muito criticado, ele está tentando se desvencilhar do jogador que está na marcação dele, é o Veguete. Aí ele abre o braço ali para tentar tirar o Veguete e a bola bate no braço dele. Essa é a minha leitura. Mas hoje isso é pênalti, não é? Mas vocês têm essa impressão também, essa sensação? Exatamente. Na época que o Miller jogava, isso não seria pênalti. E eu detesto esse tipo de pênalti. Porém, infelizmente, a regra mudou. Infelizmente, a FIFA acha que tem que inventar moda a cada ano para fazer do futebol algo mais interessante e só complica a cabeça dos árbitros. Tanto é que a gente vê um lance desse sendo marcado pênalti e no jogo do Santos o mesmo lance não sendo marcado. Então, a arbitragem ficou muito confusa, a regra ficou confusa. Antigamente era muito mais fácil. Tinha intenção de pôr a mão na bola, era pênalti. Não tinha intenção, como é nítido que ele não teve a intenção, nem viu a bola chegar, não era pênalti. Agora, o Nilson, assim... Porque ele foi muito criticado nas redes sociais, claro, pelo torcedor. Esse André Ramalho só faz bobagem. A impressão que eu tive é a mesma que você teve, ou ele deixou uma mão boba ali na frente. Eu nunca vi um jogador tão parecido com o Coalhada como o André Ramalho. É a cara do Coalhada. Mas personagem do personagem do atacante. Lembra dele, Mira? Pique no lugar. Né? Saudoso personagem de Chico Anísio. Então, foi pênalti. É um zagueiro... atrapalhado. Mas pelo que tem aí o Corinthians tem que jogar, né? Sim. Ele e o Gustavo Henrique. Pelo que tem que jogar essa dupla que jogou hoje, o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Você falou do Fernando Diniz, esse rapaz aí, ele desestabilizou... Um garoto hoje, ele fez meio como o Tietê. Que isso, você joga toda a torcida contra o cara, meu Deus. Mas ele fez o gol ainda depois. O Fernando, quem conhece o Fernando Diniz, ele é um cara fora do gramado ali. É um doce. Equilibrado, doce, é psicólogo. Ô, Fernando, você está precisando de um psicólogo para dentro de campo. É a mesma coisa que o Abel. É a questão de maturação. Principalmente com o garoto. Acho que foi o Alex que lembrou do lance do Santos. O chileno, a nossa produção, já separaram. Olha, me parece, eu não vi, mas me parece que é um lance muito parecido com o André Ramalho e aí faltou critério, não teve pênalti. Mas esse lance aí, infelizmente, como o Xará disse, muito bem disse, essa regra é uma... A gente pode questionar a regra, mas ela tá aí, né? Sim, mas é impossível o jogador subir com o braço colado no corpo. Impossível. Não tem jeito. Mas olha agora, Miller, quer ver? Tem uma coisa, o braço tá abertão.
Esse eu acho mais esse não foi pênalti. dado. Não foi dado. E esse mas não foi dado, Miller. É um movimento de bola, pô. Ele procura o contato com o jogador, né? Mas hoje em dia, o cara tá com o bração aberto e a bola bate no braço, os caras marcam pênalti. Mas você vê, em 2 jogos na mesma rodada, um foi e o outro não foi. E isso decide campeonato, lógico, gente. Que jogo foi esse aí, Rafa? O Santos Santos e contra Bahia. o Bahia. Hoje, Santos e Bahia hoje. 2-0 Bahia. Mas eu não vejo, porque eu já te falei, como que o jogador ele vai se movimentar de braço Como é colado? que vai tirar o braço? Xará, eu Pelo amor concordo de com Deus. você, Xará. Os dois, pra mim, não foram Os dois pênalti. não foram. Mas na regra de hoje, os dois foram. Você entendeu? O que não pode é a mesma Critério arbitragem, diferente. no mesmo campeonato, um marcar e o outro não. É isso que não pode acontecer. A falta de critério Cara, isso arrebenta. E isso decide campeonato, Lógico. gente. Decide rebaixamento, decide título, decide vaga em Libertadores, decide tudo. Não é só a questão de critério, é a qualidade de arbitragem no futebol brasileiro hoje é medíocre. quem manda também, A né? época do Miller jogando Nilson, já há muito tempo Muito os árbitros tempo. tão ruins assim. é muito ruim. E na época do Miller você tinha grandes árbitros. Mas hoje tem muito mais imagem, tem muito mais câmera mostrando, por isso que os erros ficam mais evidenciados. Eu não concordo com essa tese. Porque eu acho que os árbitros hoje são ruins. Aliás, eles querem ser protagonistas. Tem árbitro que acha, ele se julga mais importante do que o jogo. Dependendo do jogo, os caras passam perfume. Né, seu Caboclo? Dependendo do jogo, os caras passam perfume. Hoje vai passar na Globo. ele acha o cara mais passa que perfume, como se fosse em casa sentir. Garrafa, o cara se julga mais importante do que o jogo que ele está fazendo, do que ele está trabalhando. Entendeu? Então, hoje nós temos uma qualidade de arbitragem muito ruim. Amanhã tem convocação da seleção brasileira. O goleiro Hugo do Corinthians esteve na primeira convocação do Ancelotti. Tem uma pré-lista, o Hugo está na convocação e o Hugo fez uma defesa hoje importantíssima. Eu quero, lógico, como eu gosto com a opinião de todos, mas o jogador falando, vamos ver esse lance, essa defesa do Hugo, para o Miller já analisar. Miller, quer ver? Dá uma olhada. Vamos ver por outro ângulo. Aí imagina que ela só bateu na trave. Olha por baixo, quer ver? Ele dá o tapa. Ó, o Hugo, ó. E no gol. Sim, são coisas distintas, diferentes, né? Ele tava no ângulo, né? Ele tava no canto certo, apesar dos seus companheiros estar na frente dele, só que ele tem uma explosão dentro do gol muito grande, né? E o reflexo dele foi rápido. Por isso que ele defendeu a bola. Uma defesa maravilhosa. Merece convocação, estar entre os 3 para a convocação do Ancelotti amanhã, Miller? Você? Pra mim, o Hugo e o Everton do Palmeiras. Os dois estão num nível muito grande. Claro que todo mundo vai dizer assim, ele é mais novo e o Everton é mais velho. Mas na prática de bola, claro que o Hugo, desde o ano passado, vem jogando muito bem. Para pegar a experiência também. Você acredita Lógico que que é novo, né? você convocaria, Chico? Convocaria o Hugo, sim. Mesmo porque, apesar de que o Hugo, ele na verdade se reabilitou nessa defesa aí, né? Nos últimos jogos do Corinthians ele não vinha bem. Coração peludo, Não, né? mas é verdade. Coração É peludo, verdade, nossa. é verdade, isso O que aí. não faz uma vitória, né? Ele O tomou sorriso gol, muda ele e tomou aí até gol. seleção, mas o Ele coração tomou- peludo persiste. Ele tomou um gol contra o Bahia que nós vimos aqui, sim, né? falhou. Você tem falhou. que acender uma vela pro Hugo todo dia. Graças a tudo ele. bem, com o máximo prazer. Na reta Agora, final do ano passado, esse que ele Corinthians, falhou, seu ele falhou. Corinthians era pra Quando estar numa ele falha, Série B lascada, Quando velho. ele falha, eu falo que falhou. Quando ele brilha, como ele brilhou hoje, eu falo que ele brilhou. Agora, eu não posso dizer para você que ele é bom ou ele é mau goleiro. Perfeito. Né? No meu modo de ver, no conjunto da obra... Você ele levaria merece pra ser- seleção levaria agora? para a seleção. Mesmo entre- No Tá. conjunto da obra. Parece Nilson. que ele se reabilitou hoje. Nilson, Eu acho que ele vai ser chamado. você chamaria? Eu chamaria. Acho que chamaria, sim. Você tem o Alisson que vai, né? O Ederson tá jogando? Não? Tá na pré-lista? O Ederson, ele é um dos goleiros, mas eu não sei se ele está em condição de ser Ele não convocado. tá- não, porque tem uma pré-lista, eu não vi, sinceramente. Eu Até não o vi. Brasão também não. do Santos tá na pré-lista. Não, o Brasão não. Então, mas tá na pré-lista. Mas o Hugo eu levaria para a seleção, sim. O titular do Ancelotti é o Alisson. E eu acho que vai ser o goleiro na Copa É o goleiro do de Mundo. 2 gols na Copa do Mundo. Tudo É, que foi no gol da mas- Copa, no gol dele entrou. Ele é um baita goleiro, não Ele tô, é um bom goleiro sem milagre. não é? Mas na hora que precisa, como foi o Marcão do time da seleção brasileira, quando precisou. Ele não tem a defesa do milagre. Goleiro de Copa do Tafarel, Mundo, Marcos. goleiro de Copa do Mundo que não faz milagre. É mais difícil. Eu, particularmente, com todo o respeito que o Alisson merece, o tempo dele de seleção brasileira, pra mim, já deu. Ele disputou 2 Copas do Mundo. Foram 2 no gol. Mas ele levou quem os que a dois. gente teria para colocar no lugar dele como titular? O goleiro que você falou agora lá, o Ederson. O Ederson acho que pode ser lá. Temos goleiros aqui no Brasil. Eu entendo que nós temos bons goleiros. O Ederson poderia, nesse momento, seria o meu titular.
E aí você tem correndo por fora. É porque tem um aninho só, né? Nem um ano pra Copa. entendeu? Menos de um ano. Eu acho que pode estar acho até que no grupo, mas não seria meu titular. Alex Miller, você levaria o Hugo? Levaria o Hugo, acho que ele merece. Ele vem fazendo uma campanha muito regular no Corinthians desde o ano passado. E regular significa que é por cima, né? Não é, às vezes é regular, parece que regular, não. É pro alto. É um regular assim, ele mantém um padrão de excelência, como diz o Emerson Leão, né? De excelência. Claro que ele falha como todo mundo falha. Todos os goleiros falham. Os maiores do mundo falharam. Né? Claro. Então, apesar das falhas que eu concordo com o Chico, contra o Bahia ele falhou, mas hoje em dia ele merece. Essa conversa vai ficar ainda mais quente lá na frente, quando a gente for entrar em Palmeiras e Corinthians, tem o Carlos Miguel chegando, aí o bicho vai pegar. E o Nilson, logo de abre, falou algo que eu concordo com ele, né? Não a 100%, porque aí ele colocou o Memphis na parada, é para um bom debate, mas quando ele fala dos meninos, acho que esse é o caminho. Guinegão na rede, coloca o gol do Guinegão. E depois a gente tem o Dorival falando, né? Vamos ver o gol, o Vasco busca o empate e o Guinegão, presença de área, vai lá e vira para o Corinthians. O gol, Miller. Pois não, o Nilson. O Garro bateu, Mateuzinho, olha o moleque aí. Presença de área, né? Isso aí, pô. É gol de centroavante ou Miller? Ele estava bem colocado, né? O goleiro do Vasco, não sei o que ele fez ali, que ele quis tirar a bola com o pé, nunca vi isso. E o Mateuzinho livre aqui embaixo é erro de defesa, né, gente? Cruzamento livre, do né? Mateuzinho. O goleiro do Vasco, ó. Até porque os goleiros treinam exaustivamente esse tipo de situação, mas se joga na bola, cai normalmente com as mãos. Ele queria tirar com o pé. Nunca vi isso. Olha lá. Vamos ouvir o Dorival Júnior falando de Guinegão e aí o debate vem para a bancada. Dorival, obviamente, foi perguntado sobre o desempenho, sobre esse aproveitamento. Galera, em continuação ao vídeo, vamos falar aqui, né, sobre o que o Dorival falou aí do Garro. Ele explicou a ausência aí do Garro entre os titulares do Corinthians, né? O Corinthians que superou o Vasco hoje no Rio de Janeiro, lá em São Januário, venceu por 3-2. Antes mesmo da bola rolar em São Januário, a decisão de Dorival Júnior de deixar Rodrigo Garro causou preocupação ao fiel. No entanto, o treinador explicou aí que o jogador precisava ser preservado diante da sequência de jogos. Primeiro ponto, do Garro ter iniciado entre os reservas, por essa colocação feita por ele próprio, dizendo que estava com dores no joelho. Segundo ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro aspecto, teremos um campo muito complicado na quarta-feira que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. Isso tudo foi muito conversado com ele, com o departamento físico, e teremos o próprio jogo do Palmeiras na sequência. Então não tem como fazê-lo. E é verdade, hein, pessoal? Na quarta-feira agora vai ter o jogo contra o Atlético Paranaense e nós tem que ter o Garro, né? O Garro é o principal jogador aí na questão de armar, então tem que ter ele. Lembrando, o Memphis também deve voltar. Então acredito que de desfalques mesmo vai ser só Yuri, Carrilho e Martínez, né? Que teve agora a cirurgia na mão. Então acho que o time ali vai ser aquela zaga normal, que foi contra o Palmeiras, né? Mateuzinho, Matheus Bidu nas laterais, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. E ali 4-2, eu acho que vai ser Garro, Ranieri. Vai ser... não, mas o Ranieri tá suspenso, né, pessoal? Vixe. Eu acho que vai ser Garro, Charles, Breno Bidon. E o outro que era para ser o Martínez, eu acho que ele vai colocar o Maicon, que jogou hoje, fez o gol, né? Então acho que esse vai ser o meio. Garro, Maicon, Charles, Breno Bidon. E a dupla de atacantes lá, que eu acredito que ele vai colocar, pessoal, Kaique e o Memphis. Eu acho. Não, acho que vai colocar o Guinegão e o Memphis, porque tem que ter um segundo atacante e um centroavante. O Guinegão vai fazer essa posição de centroavante ali. Ele já tá jogando muito bem, né? Segurando a bola, então eu acredito que vai ser Memphis e Guinegão. E depois, segundo tempo, talvez, né? Saia o Memphis e volte o Kaique aí para o segundo tempo. Vamos ver o que o Dorival vai fazer. Comenta aí, galera, o que vocês acharam de tudo isso. O Corinthians tem muitos desfalques, né, nos últimos dias aí. Tivemos a lesão recente do Martínez, machucou a mão, vai ficar acho que uns 2 meses fora. O Carrilho, pessoal, infelizmente acabou a temporada para ele. Então vamos ver o que vai acontecer. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.